E hoje eu quero conversar com vocês, mamães e familiares de crianças que estão apresentando aí alguma recusa à mamada, recusa a tomar a fórmula, recusa ao se alimentar. A criança aparece aí que tá com fome, né? Ela demonstra, faz os sinais que está com fome, chora, pede o seio, quer a mamadeira, ela quer se alimentar, mas ela começa a se alimentar. E aí ela começa a recusar aquele alimento. Claramente a gente consegue perceber alguns sinais de dor nessa criança. É muito comum a criança jogar o pescoço para trás, né? Às vezes as mães relatam até um barulhinho subindo e descendo de um líquido. E isso é muito indicativo que a criança tenha a doença do refluxo. Inclusive essa recusa alimentar ela pode refletir no ganho de peso da criança porque ela não consegue ingerir em quantidade suficiente o alimento, seja leite materno, seja fórmula, seja o alimento sólido. E como diferenciar, né? Quando que a gente vai começar a suspeitar? É claro que quem fecha esse diagnóstico, né, gente, é o pediatra ou o especialista, que é o gastropediatra, mas nós como mães, né, tô falando aqui com as mamães, se o seu filho está apresentando alguns desses sinais, como que você vai identificar e pode começar a achar que pode ser uma doença do refluxo e quando começar a achar que pode estar relacionada com a alergia ao leite de vaca ou alergia a algum outro alimento. A gente tem que entender, né, e reconhecer esses sintomas para saber tomar a atitude correta e esse é o intuito desse vídeo de hoje. Então, se o seu filho apresenta, né, tenha fome, tenha vontade de comer, começa a mamar, começa a tomar a mamadeira, começa a comer e logo depois faz sinais, né, no rostinho e no corpo que está sentindo dor e começa a fazer esses sinais de recusa, jogando o corpo para trás, pode ser sim a doença do refluxo. Então é uma criança que vai ficar muito irritada, vai mostrar sinais de dor, vai ter essa recusa ao alimento logo que ela começa a ingerir o alimento, vai jogar o pescocinho para trás, pode ter comprometimento no ganho de peso. Então, levar sempre ao gastropediatra para que ele consiga fazer realmente o fechamento do diagnóstico. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês a diferença entre o refluxo fisiológico, né, que a gente chama de bebê gofador feliz, que é o normal, gofa um pouquinho, às vezes sai um pouquinho do leite, às vezes até sai um pouco a mais ali do leite, né, ou do conteúdo que tiver dentro do estômago da criança. Mas a criança está bem, a criança não está irritada, ela não demonstra dor, né, no momento que ela ingere o alimento, leite materno ou a comidinha, e aquilo ali, ela faz aquele movimento por uma imaturidade mesmo, né, dos esfíncteres, que são como se fossem portinhas mesmo que fecham. Tem um esfíncter que fecha aqui do esôfago, né, gente? A gente tem a boca, o esôfago, que é como se fosse um caninho, liga ao estômago, que é o nosso primeiro órgão ali maior do trato gastrointestinal, que vai começar a digestão dos alimentos, principalmente da proteína. Então, entre esse caninho e o estômago, a gente tem um esfíncter, que é como se fosse uma portinha, exatamente para esse conteúdo que chega no estômago não ficar voltando. O pH, né, a acidez que tem ali no estômago, ela é muito alta, exatamente pela característica do ácido ali que começa a digerir os nutrientes. E o estômago é preparado para receber, né, para ficar em contato com aquele ácido, só que o esôfago não é. Então, se a criança, por uma imaturidade do peristaltismo, né, que é um movimento ali de todo o trato gastrointestinal, da boca até o ânus, que vai empurrando esse alimento para ele ir passando esôfago, estômago, intestino fino, intestino grosso até o ânus, com a imaturidade, né, geralmente a criança abaixo de 2 anos apresenta isso, o alimento pode voltar. Então, com a imaturidade, né, não tão adequado assim o peristaltismo, um esfíncter mais frouxinho mesmo, essa portinha, esse líquido pode voltar. Então, se volta, às vezes a mãe escuta um barulhinho, ou você chega mesmo a sair da boca da criança, né, o que a gente chama de gofadas, ou até às vezes um pequeno vômito, mas a criança está bem, a criança não recusa o alimento, ela está ganhando peso, ok, isso é um refluxo fisiológico, não tem que se preocupar nesse sentido, tá? Logicamente o médico vai avaliar.
Mas se a criança tem, né, tudo que eu falei que estava bem nessa criança, ela não tem recusa, não tem dor, em contrapartida, se ela apresenta esses sintomas, a gente vai realmente começar a investigar se tem uma doença do refluxo.